Olá, maravilhosa! Sejam muito bem-vindas a essa live. Esperar vocês entrarem. Já vai dando like, já vai apertando o coraçãozinho para essa live chegar a mais pessoas para aprender esse conteúdo que vai ser maravilhoso, tá? Hoje a gente vai aprender como fazer um design de sobrancelhas de forma estratégica, tá? Por que é de forma estratégica, Amanda? Porque a gente precisa não só aprender a tirar pelinhos, aprender a alinhar uma rena, a gente precisa entender o rosto da cliente, o que aquele rosto tá pedindo, tá? O que ela precisa naquela sobrancelha para valorizar a beleza dela, tá? Então tudo isso vocês vão aprender aqui hoje. Já vai mandando essa like, compartilhando com as amigas que precisam aprender sobre isso. Que hoje, gente, eu trouxe estudos de caso, tá? Eu acho que a melhor forma da gente conseguir visualizar é vendo vários formatos de rosto, né? Várias sobrancelhas diferentes. Então, eu acho melhor eu trazer estudo de caso do que pegar um modelo, que vocês só vão ter um exemplo com estudo de caso que eu preparei, ó. Essas folhinhas aqui são parte da minha apostila do curso, então vocês estão tendo acesso a coisas que só minhas alunas têm acesso. E aqui vocês vão conseguir entender o que eu tô falando com vocês, tá? Então vamos lá? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha pra mim, vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Então vamos lá. Ó, o que é o design estratégico? O design estratégico, ele é feito para valorizar a beleza da cliente, tá? E ele é a base de tudo. Tudo depende do seu design. O que é o design? É o desenho dessa sobrancelha. Então hoje eu também trabalho com micro aqui. Mas a base da minha micro é o meu design. Porque se eu não fizer bem o design, a minha micro vai ficar horrorosa, concorda? Imagina, se eu não conseguir fazer um desenho bonito, eu fazer uma micro nesse desenho, né? A cliente vai pedir pelo amor de Deus. Então, meninas, fiquem muito atentas a esse conteúdo. É muito importante vocês saberem fazer um design bem feito, tá? Porque ele é a base de tudo aí para a carreira de vocês. Depois, quando vocês quiserem entrar em micropigmentação, em tudo vocês vão precisar do design, tá? Então aqui hoje vocês vão aprender a olhar as características da cliente e fazer o melhor desenho para ela, porque é o que é mais importante, tá? Então, por que isso é importante? Pensa, vocês ficam preocupadas lá. Ah, eu tenho que aprender a fazer a rena ombre, eu tenho que aprender a alinhar tudo direitinho. Só que vocês não se preocupam com a base. Quem está construindo vai me entender agora. Quando a gente está construindo uma casa, a gente primeiro tem que fazer a base. E a base, gente, é o ó. Por quê? A gente gasta ferragem, a gente gasta concreto, a gente tem que furar o buraco lá da obra e vai gastando muito dinheiro ali naquela base. Só que a gente não vê nada, porque tá tudo debaixo da terra. Então a gente não consegue ver as paredes da casa que a gente quer ver, né? A gente quer ver a casa pronta. Só que antes disso a gente precisa fazer a base, uma base bem feita. Porque imagina se eu faço a casa numa base mal feita. O que vai acontecer? Essa casa vai dar problema, ela vai rachar, ela vai trincar, ela vai cair. Então, se preocupem com essa base do design, que ela é importante para tudo. Tudo que vocês forem fazer, vocês precisam do design bem feito, tá? Então, deixa eu só me guiar aqui, que eu tô usando o computador. Hoje a gente vai ter 2 estudos de caso, tá? Que eu trouxe aqui. E neles a gente vai olhar 3 coisas nessa ordem, tá? A gente vai olhar formato do rosto da nossa possível cliente, que aqui no caso vai ser uma modelo de mentira no papel.
E depois a gente vai olhar a simetria facial. Eu preciso olhar para essa cliente e entender. Ela é simétrica? Geralmente a gente tem um lado diferente do outro. É normal a gente ser assim. Mas existem pessoas que têm uma assimetria muito grande. Então, às vezes você percebe que um olho dela é diferente ou que o nariz dela é um pouquinho torto. Então, a gente vai precisar identificar essas assimetrias para a gente conseguir fazer a marcação correta desse design, tá? E depois, a terceira coisa que a gente vai analisar é o formato dessa sobrancelha. E com isso tudo, né, analisando essas três coisas, a gente vai entender qual é a melhor solução ali para o design. Eu vou falar com vocês que acho que uns 90% das clientes que aparecem aqui para mim, hoje, elas precisam de reconstrução. A maioria. Por quê, gente? A gente vem de uma história, né? O design de sobrancelha vem de uma história que antes era feito por qualquer pessoa. No salão de beleza ali, a própria cabeleireira, o manicure, falava, não, eu tiro a sobrancelha. Ia lá e tirava os pelinhos. Só que era feito de forma incorreta, né? Sem ter muito conhecimento na época sobre a área de sobrancelhas. Então, hoje, existem muitas clientes com muitas falhas que a gente precisa agora corrigir por causa desse tempo aí na história que faltava design de sobrancelha, né? E ainda falta, tá? Design de sobrancelha é capacitado. E as clientes chegavam com uma sobrancelha muito falhada, muito fina, com design inadequado. Então, vai aparecer muito para vocês clientes assim. E vocês vão precisar ter estratégia para bolar uma reconstrução. Porque não é só fazer o design bonito, né? Quando a gente aprende, a gente fala assim, nossa, eu vou só fazer um desenho e vou passar renda e vai ficar maravilhoso. E não é isso, tá? Vocês vão ter muitos problemas, muitos desafios, coisas assim, muito falhadas, sobrancelhas em forma de S, sobrancelhas caídas. Então, por isso é muito importante esse design de forma estratégica. Entenderam a importância? Falei sim! Vocês estão vivas? Então, vocês entenderam, né? Primeiro, formato do rosto, que a gente vai olhar. Segundo, simetria facial. É simétrica? Não é? Preciso ajustar alguma coisa ou não? Terceiro, formato das sobrancelhas. Esse formato está adequado para ela? Eu sei isso. Será que eu sei que está adequado? Porque a gente precisa entender também o estilo da cliente. Porque às vezes chega uma cliente aqui que ela gosta da sobrancelha dela bem arqueada, bem grossa, bem parecendo, bem marcada, porque é o estilo dela. E tem clientes que não, que elas gostam de uma coisa bem natural, bem sutil. Então isso também vocês precisam ficar atentas, tá? Ó, eu trouxe duas modelos de mentira pra vocês. Essa é uma e essa é outra. Todas as duas têm pontos de atenção que a gente precisa ter. E eu quero mostrar elas pra vocês de forma mais detalhada. Então, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar trocar a câmera e virar ela aqui pra mesa, tá? Então, eu vou dar uma pausa. Fiquem aqui, que eu vou só virar a câmera pra vocês conseguirem olhar aqui o design, tá? Isso mesmo, Rayane. Você tá certíssimo. Cada cliente é única. E vai ter um design único. Você tá corretíssima, tá? Não existe fazer a mesma coisa, um molde, né? Imagina, todo mundo com a mesma sobrancelha. Não. Tá, então por isso que vocês precisam aprender isso aqui, prestar muita atenção, tá? Porque igual eu falei, isso é a base de tudo. É o design, é o desenho. Se depois vocês quiserem trabalhar com uma micro, com uma coisa que é mais, né, que você tem que ficar muito atenta, vocês têm que ter uma base boa de design. Pra você fazer um desenho que a gente fala assim, uau, eu vou ficar linda. Fechou? Então eu vou dar uma pausazinha só pra eu virar
coisa de 30 segundos. E vocês fiquem aí, tá? Não precisa sair não, que é por aqui mesmo, já vai aparecer pra vocês. Olha só, voltamos. Olha nosso primeiro modelo. Nosso primeiro modelo de papel. Gente, por que eu gosto do papel? Eu acho que ele dá pra treinar muito. Se você treina no papel, na hora que você pega cliente, é só o sucesso. Vou só abaixar um pouquinho a luz. Pra ver se vocês conseguem ver direitinho. Ah, tá, porque tá com filtro. Peraí. Isso. Aí. Ó, tá dando pra vocês verem direitinho? Quer que eu desbloqueie os comentários? Quer dizer, quer que eu bloqueie os comentários? Eu vou desativar um pouquinho só pra vocês conseguirem visualizar bem essa modelo. Eu quero a luz bem de cima. Tá bom pra vocês? Estão conseguindo ver direitinho? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Vamos começar dessa daqui. E daqui a pouco a gente vai pra próxima. Ó, eu quero que vocês observem o rosto, né? A primeira coisa que a gente ficou de analisar era o formato do rosto. Então, prestem bem atenção. Qual é o formato do rosto dessa cliente? Ele é oval, né? E aqui, ó, eu percebo que aqui ele é bem mais fininho, né? Então, a proporção dele, ó, aqui esse rosto tá mais fininho do que aqui em cima. Mas ele é oval. Geralmente, os rostos que são oval são mais harmônicos, tá? Considerado aí mais harmônicos pelo visagismo. Que é quem dita aí tudo isso que eu tô falando pra vocês, é o visagismo. Então, o rosto dela é um pouquinho mais fácil, não tem muito, assim... Se fosse um rosto redondo, muito redondo, a gente ia dar uma quebrada. Se fosse muito quadrado, a gente ia dar uma quebrada também. Mas ele é oval, então não dá tanto trabalho, assim. Agora, a gente vai olhar o quê? Simetria facial. O que vocês acham? Simétrico ou não? Olha só. Vocês conseguem perceber que esse olho dela é mais caído do que esse? Vamos esconder a sobrancelha dela. Para vocês olharem só o olho. Esse olhinho aqui, ó, ele tá mais caidinho. Tá vendo? Ó, em relação a esse aqui. Esse é mais caído. Então, consequentemente, essa sobrancelha é mais caída. Tem um formato mais caído, ó, um formato de U. Vamos fazer aqui. Formato de U. Isso a gente não quer trazer. Essa daqui já é um pouquinho mais arqueadinha, ó, um pouquinho, mas é bem falhada, né? Concordam? Vou pegar uma caneta que eu acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem. O lápis dá uma
brilhadinha. Ó, então, percebam que desse lado aqui, ela tem um olhar um pouquinho mais aberto, uma carinha mais de feliz, né? Se eu olhar só esse lado, ela já tem uma carinha de tristeza, né? Porque o olho dela já é caído e essa sobrancelha tá no formato de U. Então, qual que é a estratégia que a gente vai fazer nessa cliente aqui? Primeiro que a gente precisa harmonizar essas duas, né? Essa daqui a gente precisa levantar ela um pouquinho. Essa daqui a gente vai ter como tirar como base para harmonizar essa aqui, porque essa tá mais adequada. E aí, fazendo isso, a gente vai conseguir levantar esse olhar dela. Então, vamos fazer? Vamos na prática? Aqui, eu não vou ensinar para vocês hoje a tirar medida com paquímetro, a fazer vários moldes, várias marcações, várias medições. Não. Eu quero aqui ensinar você a perceber o rosto da cliente e identificar a estratégia, tá? Mapeamento vai ser numa próxima aula aí. Mas lembrem que essa é a base. Não adianta você saber fazer mapeamento, saber desenhar a sobrancelha, se você não sabe o que você tá fazendo, o porquê que você tá fazendo. Você precisa aprender primeiro. Por que eu tô arqueando essa sobrancelha? Por que eu tô deixando essa aqui mais alta, tá? Depois você vai aprender mapeamento. Mas agora foca aqui na estratégia, tá? Design à mão livre. Design à mão livre é difícil? É um pouquinho mais desafiador, né, gente? Não vamos falar que é difícil. Mas é um pouquinho mais desafiador. Porque requer prática, né? Mas treinando a marcação e fazendo esse treino aqui, igual eu tô ensinando pra vocês, rapidinho vocês vão ficar boa no design à mão livre, tá? Deixa eu achar minha borracha. Então, ó, vamos primeiro fazer essa daqui, depois a gente vai pra outra. Eu vou dar um zoom, só pra vocês verem melhor. Olha só. Eu sei que, naturalmente, ó, a sobrancelha dela começa aqui. Tem um pontinho alto aqui, né? E aqui é o final. É natural dela ser assim. Então, eu vou ligar esses pontinhos, ó. Ligo. E essa aqui é a base. Aí, eu trouxe até, ó, corretivo, tá? Eu quero deixar muito bem explicado isso aqui pra vocês. A gente vai tampar onde não precisa, tá? O que acontece? Onde é o ponto alto dela aqui? Eu não tô vendo. Porque aqui tá alto e aqui também, tá quase na mesma altura. Eu preciso deixar aqui mais alto, então eu preciso abaixar aqui um pouquinho. Então, ó. Eu sei que com lápis tá ruim, tá, gente? Mas eu tô fazendo só uma base aqui, já vou passar a caneta. E aí, ó, aqui esses pelinhos que eu não quero, eu vou tampar com corretivo. Só pra vocês terem noção do que eu faria no caso dessa cliente aqui. Ó, esses que eu tampei, eu retiraria eles, certo? E esses aqui, de baixo, eu faria uma reconstrução, ó. Tá vendo que tá umas falhinhas? Bem aqui, tá bem falhado, ó. Então, eu faria uma reconstrução
eu ia propor para ela essa reconstrução. E na hora de propor a reconstrução, vocês têm que, avisar para a cliente, ver se ela vai topar, se é assim que ela gosta, se ela vai querer deixar esses pelinhos crescerem, tá? Isso tudo tem que ser alinhado com a cliente. Mas olha só, aqui, tudo aqui embaixo, eu precisaria reconstruir. Olha só. Com o corretivo em volta fica meio esquisito, né, gente? Mas é só para vocês terem noção de como ficaria esse olhar. Eu preservei essa daqui, fiz uma reconstrução aqui na parte de baixo e agora eu preciso passar ela para esse lado. Essa daqui, ela é totalmente caída. Olha só como o ponto alto dessa daqui tá aqui. Eu não quero isso. Eu quero o ponto alto aqui, para eu levantar esse olhar que tá caído. Então, o que eu tenho que fazer? Reconstrução. Por isso que eu falo com vocês, gente, a maioria dos casos que vocês vão pegar vai pedir reconstrução, tá? A maioria. Então, ó, vou marcar aqui. Vou marcar com lápis primeiro. E eu preciso espelhar aqui, tá? Então, vamos lá. Design à mão livre, meninas, não é tanto bicho de 7 cabeças, não, tá? Parece, mas não é, não. Vocês se apegam muito a marcações e não se preocupam com o básico, que é o que a gente precisa se preocupar. Lembra que aqui tá alto? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso abaixar aqui para eu levantar aqui, onde precisa ter o ponto alto para levantar esse olhar. Vocês estão vendo como tá aqui o olhar, né? Daqui a pouco vocês vão ver a diferença. Vou pegar o corretivo de novo. Eu vou tampar os pelinhos aqui que a gente retiraria, cortaria aqui com a tesourinha. Gente, o treino no papel é essencial, tá? Essencial para vocês conseguirem evoluir o design de vocês. Olha só como já levantou. Só de eu tampar aqueles ali do início. Agora, ó, toda essa parte aqui, toda essa parte aqui que não tem pelo, precisa de reconstrução. Então, vamos reconstruir com os pelinhos falsos. Gente, a cliente, quando você mostra que você entende, que você sabe o que é melhor para ela, que você vai transformar o olhar dela, a cliente, ela vai te agradecer tanto, vocês não têm noção. Então, ó, não sei se tá dando reflexo, mas olha só. Toda essa parte de baixo precisa ser reconstruída. E olha só como levantou o olhar dela. A gente nem vê mais que era tão torto. Lembram como era no início?
Então, isso aqui é que vocês precisam aprender. A olhar para a cliente. A cliente sentou na sua cadeira, olha para ela, vê o que ela está querendo melhorar, o que está incomodando nela. O que está incomodando? O que está te incomodando na sua sobrancelha? O que você gostaria de melhorar? Porque ela vai te falar e ela vai te mostrar. E você vai ver com seus olhos e vai falar, olha, aqui eu percebi que essa sobrancelha tá um pouco mais caidinha. E aí ela tá deixando o seu olhar caído. Vamos dar uma levantada nela para valorizar o seu olhar? E ela vai falar, nossa, ela entende. Então vocês lembram, né, como tava essa cliente? E agora como tá certinho? Isso que vocês precisam aprender a fazer, meninas. Essa é a base. Isso aqui é a estratégia por trás do design, tá? Façam isso. Olha a nossa segunda. Uau! O que chama a atenção de vocês? Assimetria, né? Muita assimetria. Muita. Ó, o que a gente olha primeiro? Rosto, não é? Formato de rosto. Qual é o formato dessa cliente aí? Essa possível cliente? Ele é oval, mas ele é um pouquinho mais quadrado. Ele não é tão oval como o da primeira cliente. Lembram do queixo dela que era menor aqui, ó? Essa daqui, o queixo já é mais proporcional, em relação à testa. Então, o rosto dela é mais quadradinho. Isso, tem uma grande assimetria aqui. E aí, será que essa simetria é no rosto ou é na sobrancelha? Né? O segundo ponto é avaliar a simetria facial. Então, vamos avaliar sem a sobrancelha? Olha, o rostinho dela é bem simétrico. Bem simétrico mesmo, ó. Olho, nariz e boca, olho na mesma altura. Só que quando a gente mostra a sobrancelha, dá uma impressão estranha, né? Não dá um estranhamento? Essa daqui é muito mais alta do que essa. Né? Então, fica um olhar aberto e outro caído. Né? Esses pontos, essas pequenas coisas é que fazem a diferença no rosto da cliente, no olhar dela. Aqui, olha como ela parece ser mais assim, poderosa, né? Tem um olhar mais arqueado, mais levantado. E olha isso aqui, como parece que ela tá cansada, com sono, né? Esse é o poder das sobrancelhas, meninas. A sobrancelha muda o olhar, muda a harmonia. E as clientes, elas passaram a perceber isso, tá? Elas, antes, não tinha tanta procura por design de sobrancelhas. Hoje a procura é muito alta, porque a cliente cansou de ter a sobrancelha dela estragada e o olhar dela desvalorizado. Então, quando tem uma design de sobrancelha de qualidade, ela fideliza. Porque se você vai chegar uma cliente assim pra você vai falar, olha, você já percebeu que uma é um pouquinho mais alta que a outra? A gente consegue dar uma harmonizada para levantar seu olhar. O que você acha? Ela fala, nossa, eu sempre percebi isso. Ou então ela, eu achei mesmo que tinha uma coisa diferente, mas eu não sabia o que era. E você soube o que era. Você identificou o problema dela. Então, ela vai ficar muito agradecida, tá? Então, vamos lá. Já avaliamos o formato de rosto, que é mais quadradinho. Simetria facial dela não tem grandes assimetrias, mas a simetria da sobrancelha dela é muito grande a diferença, né? Olha a diferença da altura. Eita! E aí, o que vocês fariam se fosse vocês?
Isso aqui é um desafio, né? Mas vocês vão perceber, gente, que são pequenas mudanças, tá? Tem clientes que a gente não consegue resolver totalmente a simetria, porque quando é muito grande assim, imagina, aqui se eu propor uma reconstrução por aqui, nossa, muito difícil, tá? Ainda mais se for muitos anos tirando mais baixo, é muito difícil, tá? E imagina eu abaixar toda essa daqui. Olha como ia ficar muito fininha, né? Eu ia tirar todo o corpo da sobrancelha dela. Então, a gente precisa de um equilíbrio aqui, tá? Não dá pra levantar essa daqui totalmente, nem abaixar essa aqui totalmente, senão vai dar ruim, tá? Então, vamos avaliar o que é possível. A gente vai encontrar um meio termo. Essa daqui é a mais baixa, né? Então, eu quero aproveitar o máximo de pelos dessa daqui. Então, o que eu faria, o que eu acho que seria mais adequado se uma cliente aparecesse assim pra mim? Eu sei que reconstruir essa parte inferior aqui vai ser muito mais fácil do que eu reconstruir essa parte aqui. Isso, gente, é de vivência, tá? De experiência mesmo. Eu sei que aqui vai ser mais difícil, porque aqui já tem poucos pelinhos e é o formato da sobrancelha dela. Agora aqui, talvez ela foi tirando mais alta e talvez cresça, tá? Então, a gente tem que avaliar isso. Talvez seja mais fácil eu reconstruir essa parte aqui. E aí, né, tem inúmeras formas de reconstrução. Vamos deixar para outra live, mas aqui eu já vou adiantar para vocês que a gente vai precisar fazer uma reconstrução nessa parte inferior. Então, ó, a base eu vou aproveitar da que é mais baixa. Porque se eu pegar a base da que é mais alta, eu já vou, ó, entrar aqui no meio dessa daqui. Eu quero preservar, certo? Então, ó, eu vou pegar a base da mais baixa e eu vou subir um pouquinho nela. Vou subir um pouquinho aqui dentro, ó. Vou passar o corretivo para vocês visualizarem. Esse corretivo tá mais escuro. Tá mais escuro que o tom dela. É só para vocês entenderem. Então, essa partezinha de baixo, eu retiraria para dar uma subidinha no olhar dela desse lado. E aí, tampar mais um pouquinho esse lápis aqui. Do lado de lá, eu vou tentar deixar mais harmônico possível, mais harmônico que eu conseguir. Vou conseguir 100%? Talvez não, tá? Mas a gente tenta. Ó, então vou pegar a base, a mesma altura. Ai, Amanda, mas no olho eu não consigo fazer isso, não consigo ver dessa forma. Gente, é treino, tá? Tudo na vida é treino. Então, ó, essa base toda dela aqui precisa de reconstrução. Olha que difícil, né? Mas não é impossível, tá? Existem vários protocolos hoje de reconstrução. E se a cliente topar, a gente vai fazer. Se ela não quiser, aí você vai explicar, olha, eu não consigo deixar 100% harmônico, porque existe uma diferença muito grande. Você mostra pra ela a altura, a diferença, olha aqui. Né? Com o Botox aqui, ela levanta. Tá? Mas a gente é design de sobrancelha, a gente não consegue fazer certas coisas, tá? A gente tá limitado. Então, ó, a base aqui eu já ajustei. Então, eu sei que essa parte toda precisa de reconstrução. Agora, eu vou fazer uma reconstrução na parte de cima.
Então, vamos marcar. Vocês estão lembrando como tá o olhar agora, né? Depois eu vou postar para vocês a foto de antes, como tava, e depois como ficou. Gente, a sobrancelha muda totalmente a expressão do rosto. Vocês sabem disso, né? Então, eu marquei o ponto alto e marquei a base. Esse é o equilíbrio que eu encontro aqui visualmente. Por quê? Eu precisei levantar essa um pouquinho e eu vou precisar abaixar essa um pouquinho pra gente harmonizar, né? Então, esse é o ponto que eu acho de equilíbrio aqui entre uma e outra, para eu não precisar levantar muito uma, nem abaixar tanto a outra. Beleza? Então, vamos reconstruir? Vou simular os fiozinhos. Ó, toda essa parte aqui de cima precisa de reconstrução. É fácil? É simples? Não. Mas isso tudo você alinha com a cliente. Será que ela vai querer? Será que ela vai topar uma reconstrução? Ou será que ela fala, não quero, não gosto de deixar pelo crescer? Tem cliente que não gosta, tá? Aí é a escolha da cliente. Você vai mostrar pra ela o que você acha mais adequado. Olha, tá dando uma sombra, né? Vou deixar um pouquinho mais escuro, pra ver se dá pra vocês verem melhor. Onde tá a caneta tá brilhando por causa da luz. Ó. Tá vendo? Essa seria a reconstrução. E aí, a gente precisa ajustar o outro lado, né? Já dá uma equilibrada, né, gente? Lembra que ela tava com cara de sono? Olha! Cadê a cara de sono dela? Já deu um up, né? Então, vamos para outra, que é a mais difícil, né? A gente vai precisar reconstruir a base toda. E aqui em cima a gente vai achar o ponto de equilíbrio. Então, ó. Ah, Amanda, mas eu cheguei agora, não tô entendendo. Você não vai tirar medida nenhuma dessa sobrancelha? Não. Hoje é design à mão livre. Por que, gente, que eu tô fazendo à mão livre? Porque essa é a base, tá? A gente tá olhando estratégia. O mapeamento a gente vai aprender depois, tá? Não se preocupem, vocês se preocupam muito com modinha, tá? De riscar o rosto inteiro aqui pra achar a medida certa da sobrancelha. Calma, tá? Vamos olhar a estratégia por trás de tudo aqui, pra você saber por que você faz mapeamento. Porque às vezes você faz mapeamento e você nem sabe o que você tá fazendo, tá? Ah, que bom, Rayane, que você tá gostando. Fico muito feliz. Vamos, então, reconstruir essa sobrancelha? Quem dera fosse mágico assim, gente. Surgir os pelinhos de volta. Por isso que a gente tem que se valorizar, tá? Nosso trabalho é muito importante. Tem muita gente aí que desvaloriza o seu próprio trabalho. O seu trabalho é muito importante, tá? Ó, essa base todinha. Eu acho que ficou um pouquinho baixo, né? Agora que eu tô vendo. Comecei da parte de baixo do lápis. Vou tampar com corretivo. Ó. Abaixei demais, empolguei. Tem segurança na mão livre. A mão livre requer muito treino. E muito treino de marcação simples, depois do mapeamento, tá? É tranquilo, você precisa treinar das formas
prontas, treinar com medida, mas você precisa entender o porquê você está fazendo a medida. E o treino de design à mão livre é muito importante, tá? Eu vou dar um presente hoje para quem quiser, tá? Quem quiser, é só me falar que eu vou mandar um presentinho para vocês treinarem design à mão livre. É um presente que só as minhas alunas têm acesso. E eu vou entregar para vocês hoje. É muito importante o design à mão livre. Muito, muito, muito. As medidas ajudam muito, facilitam muito. Mas você entender o design, a beleza da naturalidade, realçar de forma natural, nossa, é maravilhoso. Ó, então aqui, eu nem falei, né? Aqui em cima, esses eu vou retirar, tá? Se fosse numa cliente, eu não retiraria tudo de uma vez assim, não. Eu ia, com calma, muita calma nessa hora, falar, vamos usar aos poucos. Então, eu tirava uma linha, deixava uma linha crescer embaixo. Da próxima vez que ela voltar, eu abaixo mais um pouquinho uma linha lá e deixo crescer mais uma linha aqui embaixo. Porque se eu faço de uma vez isso aqui, tiro esse tanto de pelo, fica muito fina essa daqui. E eu nem sei se esses pelinhos vão crescer. Eu primeiro tenho que saber se vai crescer. Porque às vezes o bulbo já tá tão danificado que nem cresce de uma vez. Então, na cliente, sempre vai com calma. Mas o seu treino aqui no papel, você pode mandar a brasa de uma vez aqui, já acertar, já alinhar. Tá lembrando como é que tava esse olhar, né? Lembra que tava lá em cima uma e outra cá embaixo, deixando o olhar dela todo desvalorizado? Olha só como mudou. Vou escurecer um pouquinho aqui, só para dar para vocês verem direitinho. Olha isso, gente. Isso é estratégia, tá? Você pensou antes de fazer. Você não chegou e foi fazendo qualquer coisa, tá? Você pensou, falou, não, o que eu vou fazer aqui? Como que eu vou melhorar esse olhar? Isso é que você precisa ter muita atenção, tá? Muita atenção mesmo. É muito importante. Vocês podem estragar o olhar de uma cliente se vocês saem fazendo qualquer coisa assim, correndo, sabe? Então, prestem atenção, olhem para a cliente. Olha só. Olha como ela tá mais leve, mais harmônica. Não é à toa, né, gente? Não é à toa. A sobrancelha é o poder das sobrancelhas. Por isso que a gente tem que se valorizar, tá? Oi, Geisa, marca. Tô te esperando aqui. Então, vou virar a câmera de novo pra mim. Fiquem aí, tá? Vou pausar o vídeo 1 segundo, não precisa sair, que eu só vou virar a câmera pra mim de novo. Voltei. Deixa eu pôr meu filtro, gente. Cadê meu filtro? Aqui não fica sem filtro, né? Então, vocês conseguiram entender? Entenderam a diferença de um design
feito só com marcação, correndo. Cadê meu filtro que eu não tô achando? Essas lives, sai os filtros que a gente gosta. Mas vocês conseguiram entender como é importante a estratégia, tá? Por isso que eu vim falar de estratégia. Eu não vim aqui hoje ensinar vocês a tirar pelo, a fazer marcação. Calma, tá? É a primeira live hoje de muitas, tá? Semana que vem a gente vai ter live todos os dias. Já tô adiantando pra vocês. Mas hoje eu queria ensinar a base. Igual eu falei pra vocês, quando a gente tá construindo uma casa, a gente precisa ter uma base muito boa. Muito boa. Pra gente conseguir fazer a casa dos nossos sonhos, né? Então, pra você fazer um design lindo, uma aplicação de rena bonita, uma micropigmentação bonita, primeiro, você tem que lembrar da base. E a base é o design, a base é a estratégia. É olhar para aquela cliente e falar: o que eu posso melhorar aqui para deixar ela mais harmônica, para deixar o olhar dela mais leve, mais feliz, tirar aquela cara de cansada, né? Então, sempre atendo as clientes de vocês com essa estratégia. Não façam por fazer. Tá? Eu vejo muitas pessoas só tirando medidas e às vezes, gente, a medida tá toda torta. Às vezes tá com os desenhos tudo certinho, mas tá meio torta assim, sabe? Não tá muito harmônico. Então não é só isso, tá? Treinem o olhar de vocês. E vou dar o presente. Como que vocês vão treinar esse olhar de vocês para vocês ficarem boas rápido nisso? Eu vou dar de presente para quem quiser, tá? Você não é obrigada a treinar se você não quiser. Mas se você quiser tá à frente, né? Se você quiser se destacar, você precisa primeiro olhar para você e melhorar o seu trabalho. Então, para quem quiser melhorar o seu olhar estrategicamente sobre o design, eu vou entregar um treino, tá? Que eu só entrego para minhas alunas. Uma apostila de treino com vários rostinhos, tipo esse que a gente fez aqui hoje. Gente, nossa, lembra desse olhar? Como tá? Olha esse aqui. Como tava tão diferente. Gente, isso aqui é uma maravilha, sabe? Eu amo transformar os olhares. Espero que vocês também amem, tá? Então, pra quem quiser, eu vou disponibilizar essa apostilazinha, tá? É um pouquinho do que as minhas alunas recebem pra vocês treinarem o olhar de vocês. Não é pra ficar tirando medida. Para tirar medida, para fazer mapeamento, fazer marcação, depois vocês vão aprender. Mas o intuito dessa apostila que eu vou disponibilizar para vocês é treinar o seu olhar. Lembra dos 3 pilares que eu falei? Primeiro, você vai avaliar o rosto, formato do rosto. Depois, você vai olhar a simetria. Ela é simétrica? O que está acontecendo? Tem alguma coisa meio torta, meio pro lado, meio diferente? Depois, formato das sobrancelhas. Olhei isso tudo, melhor solução para o caso. Qual a melhor solução? O que eu vou propor? Vou engrossar? Vou afinar? Vou harmonizar? Vou abaixar uma, levantar a outra? Aqui nesse caso a gente teve muito caso de assimetria, né? Mas existem inúmeros casos desafiadores por aí. Eu só trouxe 2 porque nosso tempo é curto, né? Mas existem vários casos complicados. E nessa apostila tem vários exemplos para vocês conseguirem treinar. Então quem quiser vai precisar me mandar um direct falando assim: eu quero treinar o design estratégico. Tá? Que eu vou enviar para você essa apostila de treino, para você treinar, ficar afiado no design, tá? Então, como que vocês conseguem acelerar isso? Porque, Amanda, eu quero ficar boa rápido, eu não quero demorar. Pelo menos, tô desafiando vocês, pelo menos 3 rostinhos, pelo menos por dia, durante 10 dias, tá?
3 rostinhos todo dia ali, analisando, vendo o que você vai fazer. Faz com lápis, desenha, precisar apaga. 10 dias fazendo esse treino, tá? Que eu tenho certeza que a próxima cliente que chegar pra vocês já vão olhar e falar assim: eu já sei o que ela precisa, eu já sei o que eu vou fazer pra levantar esse olhar dela. Então, a melhor forma de você conseguir acelerar os seus resultados é treinando, tá? Então, por isso que eu vou disponibilizar pra você. Então, é só me mandar um direct falando que você quer, né? Escreve assim: eu quero treinar design estratégico. E eu vou te mandar, tá bom? Oi, Lê! Chegou no final, Letícia, perdeu. Então me mandem mensagem que eu vou mandar pra vocês essa minha apostila pra vocês treinarem, tá bom? Um beijo, muito obrigada por estarem aqui. Ó, amanhã eu vou postar o dia da próxima live, vocês não podem perder a próxima live. E semana que vem tem live todo dia. É muito conteúdo gratuito, hein, gente? Só não melhora quem não quiser, hein? Tá bom? Beijo pra vocês. Tchauzinho. Até a próxima live.